Meus irmãos, como já disse, hoje é um dia muito especial para a Igreja do Senhor Jesus. Digo hoje e todos os domingos que nós vimos à casa do Senhor, porque a razão de estarmos aqui nesta noite, razão especial, que para muitos talvez seja novidade, o Natal, para alguns sejam apenas este dia em especial, para todo crente, todo domingo é especial, porque houve esse momento registrado nas Escrituras do nascimento de Jesus. Vamos ler o texto de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que fala da predição do nascimento, e depois vamos ler o capítulo 2, de 1 a 14, que fala da realidade do Natal, ou do nascimento de Jesus. Vejam, Lucas 1, de 26 a 38, os irmãos atentem para a leitura da palavra que diz: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Capítulo 2 diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. O que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal:
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até aí a leitura do texto sagrado. Meus irmãos, aqui está o texto bíblico, registra-se a predição e também o nascimento de Jesus. Assim como Lucas o fez, Mateus também o fez, Marcos, né? E João, diferente de todos os três, também fala da pré-existência de Jesus. De modo que nós estamos estudando durante todo esse mês de dezembro o tema Jesus, o Deus homem. Jesus, o Deus homem. Jesus já havia sido predito nos profetas. Nós estudamos a promessa do Messias em Isaías 9, onde se diz que haveria de nascer da descendência de Davi um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías já falou isso há 400 anos antes da vinda de Jesus, dessa realidade que nós lemos aqui em Lucas. E de lá para cá, então, foram acontecendo coisas que culminaram neste momento. Antes mesmo de Jesus nascer, o Senhor preparou o cenário, preparou toda a estrutura, predizendo o nascimento de Cristo. Um anjo Gabriel veio até Maria para informá-la de que ela foi muito favorecida. Ela recebeu a graça de Deus sobre a sua vida. Dentre tantas outras Marias existentes, aquela Maria foi escolhida de Deus para ser a mãe do Salvador. Não havia nada de especial nela, apenas ela era uma mulher comum como tantas outras, mas ela se tornou favorecida. Isso mostra, meus irmãos, que o Senhor Deus, Ele favoreceu a Maria em razão de que ela foi agraciada pelo Senhor. Ela recebeu de Deus esse dom e disse a ela: alegra-te, muito favorecida, pois o Senhor é contigo. Isso significa dizer que Maria, ela achou favor da parte de Deus. Isso também mostra que do princípio ao fim, a nossa salvação, ela é obra de Deus. É produto de sua graça, do seu favor. É tão assim que na sequência Maria canta ao Senhor. E o cântico de Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E, de fato, Maria foi bem-aventurada, agraciada. Ela engrandece ao Senhor. Ela reconhece que ela foi agraciada por Deus. Ela não toma para si essa condição. Muito pelo contrário, ela diz: humildade da sua serva. O Senhor a contemplou, pois na sua humildade. Então veja, não há em Maria nenhuma soberba, não há em Maria nenhuma arrogância, não há em Maria nenhuma condição de se achar melhor do que as outras. Não há. Maria se coloca na humildade de serva e se dispõe a ser ela, a mãe do Salvador. Ela diz: estou aqui, o Senhor é contigo. Ela diz: ela, porém, ao ouvir esta palavra, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação de um anjo vindo do céu, falar assim para uma mulher. E ela disse, e o anjo então disse a ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que você vai conceber e dará à luz um filho, e você vai chamá-lo pelo nome de Jesus. Jesus significa Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus era aquele que é Deus que se fez homem.
É tão assim que ela ficou sem entender e disse mais o anjo para ela: este que você vai conceber, que você vai pôr o nome de Jesus, ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então ele apontou para a condição humana em que Jesus iria, da descendência de Davi, para cumprir exatamente o que se dizia nas profecias. Mas quem mandaria isso? Quem enviaria esse Jesus? O Deus, o próprio Pai, o Senhor. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele fala aqui que o reinado de Jesus é eterno, não tem fim. Ele já começa a informar ali, antes mesmo de Jesus nascer, que o reinado dele é eterno. É o reinado para a eternidade e não para este mundo somente. É tão assim que quando Jesus nasce, os incrédulos, fariseus, eles não acreditam que Jesus é. Até mesmo porque as condições pelas quais Jesus nasceu foram condições horríveis. Numa manjedoura, envolto, numa manjedoura envolto em faixas, no estábulo fétido. Foi ali que Jesus nasceu. Uma situação humilhante, mas fez isso para quê? Para mostrar exatamente a condição que o ser humano está. Numa condição humilhante. O homem está nas trevas espirituais. Os homens estão numa condição de miséria espiritual. E essa condição humilhante em que Jesus veio é para demonstrar: olha o que Deus fez. Enviou o seu Filho ao mundo para salvar homens e mulheres como nós, pecadores, miseráveis, pessoas que são más, que têm a tendência de praticar o que é errado, que não gosta de servir a Deus por natureza, porque a natureza humana é pecaminosa, ela abomina tudo que pertence ao Senhor. A natureza humana, ela foge da presença de Deus. E isso nos é informado em João, quando ele diz que a luz veio ao mundo e os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Porque a luz, ela iria arguir, esclarecer, transparecer a condição em que o homem se encontra. E quando o homem pecador está envolvido, entrelaçado, escravizado pelo seu pecado, ele não quer a luz. Por isso que precisou da iniciativa de Deus. Por isso que o Senhor enviou o seu Filho. Ele precisou fazer isto para salvar o seu povo, que estava morto em delitos e pecados, que estava perdido, que não sabia mais para onde ir. Aí o Senhor Deus envia o seu Filho, prediz a sua vinda e diz o porquê dele vir. Ele virá e põe o nome dele de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele é o Salvador do seu povo. E ele continuou, o anjo dizendo a Maria: como será isto? Maria então pergunta ao anjo, não é? Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Como é que virá esse menino? Maria, uma virgem, estava de fato desposada de José, despojada. Era uma situação que naquele tempo existia, que era diferente do noivado, né? O noivado já é aquela etapa onde o casal está prestes a se preparando para o casamento. O desposamento era uma condição em que a pessoa se considerava casada, mas cada um estava ainda residindo em suas casas. E havia aquele compromisso, já estava certo. Apenas aguardando o dia da cerimônia do casamento. Só depois da cerimônia do casamento é que eles iriam morar juntos e aí poderiam ter relações e tudo mais. Então, e se nesse período do desposamento a mulher aparecesse grávida, isso era um pecado grave. E as pessoas diziam: olha, ela quebrou, né, o mandamento, ela quebrou a tradição, ela quebrou a lei, e era passível de ser corrigida, disciplinada. No entanto, essa foi uma preocupação, né, que José teve, e aí ele protegeu Maria. Mas o anjo disse para Maria:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Maria foi informada de que essa gestação não seria da relação com homem algum, do seu noivo, do seu pré-esposo, né, que era José. Não seria com ele, mas era uma ação sobrenatural. O Espírito Santo de Deus envolveria a Maria e ela conceberia o menino Jesus. Feito isso, o anjo explicou para Maria que essa gestação era sobrenatural, era do Espírito de Deus, do Altíssimo. E depois o anjo explica que também Isabel, a mãe de João, o João Batista, era parenta dela, estava também grávida. Isabel era uma mulher já velha, uma mulher velha, uma idosa. No entanto, o Senhor, e ela era estéril, ela não tinha como ter filhos, mas Deus aqui mostra e informa também que o anjo diz, olha, ela está assim, nessa condição, mesmo já velha, idosa e grávida, porque ele diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, quando Deus quer Ele cumprir a sua promessa, Ele não se prende à questão biológica. Nada daquilo que Deus previu que ia acontecer, deixou de acontecer. Porque Deus é Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. O que naturalmente seria impossível, uma mulher já idosa gerar filhos, para Deus não é. Ele fez aqui com Isabel, ele fez lá com Sara, né, quando gerou o filho Isaque. Então, há essa condição de uma operação do Espírito de Deus para que as promessas sejam cumpridas. Precisou Isabel ficar grávida por uma ação também do Senhor, e ao engravidar ela de João Batista, ele que viria a nascer seria o precursor de Cristo. E agora, Maria, então, depois dessas informações, ela se dispõe a dizer assim, aqui está a serva do Senhor, aqui está a serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha a fé desta mulher, creu na promessa, creu naquilo que o anjo informou para ela. Assustou-se, é verdade, temeu, mas depois descansou no Senhor. E isso, acalentando o seu coração, ela, por crer na palavra do Senhor, disse que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e se dispôs a servir. Aqui está a sua serva. Esta é uma lição para nós. A lição transmitida a nós através da palavra, pela atitude da serva Maria, é manter a humildade, é buscar viver na condição que agora se propõe o Senhor, que o Senhor lhe deu, que é a salvação. E isso fez com que Maria descansasse no Senhor. O temor que ela a princípio teve passou. Ela confiou na palavra do anjo e assim aguardou o dia da chegada do Messias. Então, capítulo 2, chegou o dia. O dia estava movimentado. O rei César Augusto, o imperador, o imperador decretou que precisava fazer um recenseamento. Olha, a princípio ninguém entendeu. Bom, tem que fazer, vamos fazer. Então, houve toda aquela mobilização. Foi o primeiro recenseamento que Quirino, governador da Síria, fez. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E aí José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. E a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Chegou os dias, Maria estava grávida, e chegou o dia de recensear-se, tinha que voltar para a terra natal.
para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. O menino iria nascer em Belém, na cidade de Nazaré, na Galileia, da Judéia, cidade de Davi, que era chamada Belém. Tinha que nascer lá, haveria de nascer, não tinha como o plano dar errado. E o Senhor Deus então promoveu tudo isto, instigando aquele que era imperador, as autoridades da época, a resolver fazer um recenseamento. Obrigatoriamente, todos tinham que voltar às suas terras, às suas cidades, para se recensear. Era uma obrigatoriedade. E nessa obrigatoriedade, coincidiu exatamente com a volta de Maria e José para a terra onde Jesus haveria de nascer. E então chegou o momento, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós já sabemos a história. Mateus ele conta isso com melhor riqueza de detalhes. Não havia hospedaria. José, e agora Maria sentindo dores para ter um menino, e não tinha lugar para ir, não tinha maternidade, não tinha hospedaria, tudo repleto, cheio. Imaginemos por quê. Todo mundo correu para fazer o alistamento e aí ocupou-se todas as hospedarias da época, que não eram tantas assim. Resultado, ela teve que ter o menino num lugar que era um estábulo e numa manjedoura, um cesto de palha. E ali, depois que isso aconteceu, esse evento histórico, esse momento sublime, que marcou uma trajetória neste mundo de mudança de rumo, o Salvador havia nascido, Jesus havia nascido, e o anjo então preocupou-se em avisar alguns pastores que havia naquela mesma região. Eles viviam lá no campo, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E aí um anjo do Senhor desceu aonde aqueles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. Boa nova, boa notícia de grande alegria. E essa grande alegria é uma expressão muito profunda. Esta grande alegria só se dá no coração de um crente, dos que creem. É grande alegria, esta mesma alegria é aquela que diz assim a palavra de Deus, que há um júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, há um júbilo no céu, há uma grande alegria. E esta grande alegria também foi dada, nessa notícia que foi dada para aqueles homens pastores, que o Salvador havia nascido. E essa grande alegria, ele diz, que o será para todo o povo. Todo o povo ia receber essa notícia, grande notícia, que grande alegria. E a notícia é, versículo 11, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a boa nova. Cristo Jesus nasceu, o Salvador nasceu. E isso é importante porque essa boa nova não se é apenas um motivo de alegria, não, é de grande alegria. Porque quando a criança nasce, é um motivo de alegria numa casa, numa família. É grande alegria na família. Imaginem o nascimento do Salvador, de uma criança que veio a este mundo sendo Deus. E um sinal haveria de servir para aqueles homens. Eles encontrariam ali uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E vejam, aqueles homens deveriam ficar assim: meu Deus, uma criança num cesto, ser o Salvador. Subitamente, então,
apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, como é que os anjos diziam? Vamos todos dizer, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Isso, imagine que estrondo não foi, meus irmãos, uma milícia de anjos dizendo isso, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso é muito importante, irmãos, para nós. Reconhecermos que, primeiramente, o evento do nascimento de Cristo é motivo de glorificar a Deus. Glória a Deus, primeiramente. Tudo, de fato, é para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele disse, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque Deus deve ser glorificado e honrado, porque de fato Ele promove um bem para salvar a humanidade caída. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam, a nossa expectativa hoje é esta. Estamos aqui reunidos regularmente, cultuando a Deus e vivendo a nossa vida, entendendo que um dia estaremos na glória eterna, glorificando ao Deus dos céus. Já começamos desde já. Quando louvamos a Deus, o glorificamos. Quando abrimos a nossa boca em louvor ao Senhor, com o coração alegre, é exatamente porque Ele é merecedor dessa glória. Mas Deus também, o Senhor, promoveu com a vida de Jesus, não só a glória a Ele, mas também a paz entre os homens. Vocês agora, nós todos aqui, desfrutamos da paz que Jesus trouxe com a sua chegada a este mundo. E no momento em que Jesus aqui esteve, já durante o seu ministério, ou terminando o seu ministério, em João 14, quando ele já está se despedindo dos seus discípulos para ir à cruz, ele diz em João 14, no versículo 27, dizendo assim, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus promove a paz. A chegada de Jesus traz paz. Por isso que o Natal é celebrado e é um momento de paz. É um momento de confraternização. É um momento, se houver, as famílias geralmente aproveitam esses momentos para resolver as suas querelas e ficar em paz. Deixar de inimizades, deixar de intrigas, de confusões, porque o Salvador veio e trouxe a paz entre os homens. Então, entre nós, o que deve reinar é a paz, até mesmo porque, como fruto dessa graça de Deus, nós herdamos a paz. Lá em Romanos 5, no versículo 1, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. E a relação necessária para que essa paz exista é Jesus. Por isso que o anjo disse, ele veio glorificar, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Quem são esses homens a quem Deus quer bem, a quem o Senhor quer bem? São os seus filhos, eleitos por Ele mesmo. Esses que hoje creem, vocês que já creem, os irmãos do passado que já creram, os irmãos que virão aí pela frente, que crerão no Senhor, são estes homens a quem Ele quer bem. Porque Deus nos tem como a menina dos olhos. Ele ama o seu povo. E por amor a este povo, foi que Ele enviou o seu Filho para a nossa salvação. Lá na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 5, no versículo 18 a 21, ele fala do ministério da reconciliação. E ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Olhe, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que o período natalino é, de fato, um momento de reconciliação. Porque o nascer de Jesus traz paz, traz reconciliação. E ele diz, explicando aí no versículo 19 de 2 Coríntios 5, a saber, qual é o ministério da reconciliação? Ele vai dizer, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, é muito profundo isto aqui. A reconciliação que é feita hoje entre nós e Deus acontece exatamente porque Jesus nasceu. No nascimento de Jesus, o anjo disse: glorifique a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso significa dizer que hoje é o momento propício para a reconciliação. Se porventura você vive em pé de guerra com Deus, afastado do Senhor, longe, distante de Deus, hoje é o dia da reconciliação. O dia em que você ouviu o Evangelho, a boa nova que está dizendo: glorifique a Deus e a paz haverá no seu coração. Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje desfruta de paz. O coração que estava em trevas passa a ver luz. A vida que estava desprezível, a vida que estava triste, a vida que estava uma vergonha, vivendo num pecado, uma vida toda torta, uma vida que estava totalmente desprezível, agora não. Esta vida que é alcançada pela graça é uma vida nova. Recebe-se uma vida nova, por isso que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É nova vida. Por isso que quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasce de novo. Nasce de novo. Então, isso é um Natal, né? Um nascimento. O Natal significa nascimento. Então, o nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce no coração, todos os dias no coração de alguém. Nasceu no meu um dia, me fez uma nova criatura. Nasceu no coração de todos os irmãos que aqui se encontram, vocês são agora uma nova criatura. Haverá de nascer no coração de todos aqueles que creem, e se tornarão todos uma nova criatura no Senhor Jesus, desfrutando da paz que Ele confere a cada um de nós. O 1 João, ele diz na sua carta, no capítulo 4, versículo 14, assim: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Em que sentido? Ele salva pessoas do mundo inteiro. Salva pessoas aqui de Itabaiana, salvam pessoas lá do outro lado do mundo, do Japão, salva pessoas na Coreia, salvam pessoas em países tão difíceis que
é fechado para o Evangelho, lá o Senhor tem salvado pessoas. E isso por quê? Porque é a grande nova, boa nova de grande alegria. Ela se estende por todo o mundo. Vejam o privilégio que você está tendo aqui nesta noite, de ouvir essa grande notícia, de saber que há um Salvador, providenciado por Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou a cada um de nós aqui, providenciou um Salvador, para que você creia e seja salvo por Ele. Esta é a grande mensagem, verdadeira mensagem do Natal. Os anjos anunciaram isso, e ausentando-se então deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, de que maneira? Glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Testemunharam. O que eu e você temos que fazer agora, no momento em que nós reconhecemos que fomos alcançados por tão grande graça, um favor que nem merecíamos, mas Deus lhes concedeu ele. Você está aqui pela graça de Deus. Foi-lhe dado esse privilégio de você adentrar neste templo para ouvir uma boa nova de grande alegria. Creia no Senhor Jesus e, ao crer nele, testemunhe. Fale de Jesus. Não se resuma a sua vida espiritual, se é que se pode dizer que isso é vida espiritual, a um dia só no ano. Há só um dia no ano. Hoje eu vou à igreja porque é Natal. Não. Venham sempre ouvir a palavra de Deus, porque é por meio dessa pregação desta palavra que vem a fé. Esta fé que é necessária em seu coração, como foi um dia no meu, para crermos e sermos salvos. E, uma vez salvos, na presença do Senhor, sirvamos a Ele. Disponhamos o nosso coração e a nossa vida a servir a Deus, como fez Maria. Aqui está a tua serva, humildemente pronta a servir ao Senhor e prontamente a obedecer a palavra de Deus. Ela não ficou questionando. A princípio temeu, mas depois ouviu a explicação do anjo, ela não questionou. Ela disse: pronto, se é assim, que seja feita de acordo com a sua palavra. É assim que tem que ser. O Evangelho continua o mesmo. O poder do Evangelho continua o mesmo. Este Evangelho, dito pelo apóstolo Paulo, que não se envergonha dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para esses que creem. A salvação veio. Jesus nasceu, mas não é para ser celebrado apenas como uma coisa, um ponto histórico, um fato histórico que de fato aconteceu. Que embora o mundo lá fora tentam esconder isso, muitas pessoas hoje estão celebrando o Natal e olham para o Papai Noel, não olha para Jesus, e fica se preocupando como é que está esteticamente. Olha, o momento é de celebração, é uma lembrança importante. Olha, Jesus nasceu. Isso significa dizer que eu tenho verdadeiramente um Salvador. Não é um qualquer, não. Não é um mero homem qualquer, não. Foi um Deus que se fez homem e habitou entre nós. É o Emanuel,
é o Deus conosco. Jesus presente é o Deus conosco. E isso faz toda a diferença. Para quem crê, faz toda a diferença. De modo que, quando nós, assim, com essa perspectiva que temos do Salvador, que é Jesus, que o ser humano, sem essa graça de Deus, não consegue enxergar, e isso se dá porque o homem, ele vê o exterior, mas o Senhor, porém, vê o interior, vê o coração. Por isso que o Senhor sabe exatamente, o Senhor sabe como está o coração de cada um de nós aqui nesta noite. O Senhor sabe como está a vida de cada um. E Deus sabe também da necessidade de cada alma. E Ele vai trabalhar e usar a palavra dEle e o Espírito Santo dEle para salvar todo aquele que Ele quer salvar. E não vai haver nenhuma resistência a isso, porque a graça é irresistível. A graça é irresistível. Quando o Senhor resolve salvar o seu povo, Ele salva mesmo. E anima o coração do crente. E esse crente, então, fica feliz na presença do Senhor. Como ficou os pastores, como ficou Maria, que engrandeceu ao Senhor. Imagine o coração daquela mulher, que alegria, que bênção, foi bem-aventurada, foi muito favorecida, como disse o anjo para ela, você foi muito favorecida, grandemente abençoada pelo Senhor, você achou graça da parte de Deus, Maria, e ela a princípio ainda ficou assim, mas depois descansou. É como nós devemos fazer. Você e eu fomos alvos da graça de Deus. Portanto, não resistamos, mas nos alegremos. Portanto, não desprezemos, mas nos edifiquemos. Anime-se em seu coração em servir a Deus. Que a partir de hoje, se porventura alguém estava negligenciando a sua vida, a sua alma, o seu espírito, desperte. Se o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração, se volte para Deus, creia no Senhor Jesus e comece a servir a Ele, a fazer parte do povo dEle, que é a sua igreja. E assim você certamente vai desfrutar da grande bênção que é ser filho de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus, João 1,12, todos que receberam a Jesus pela fé se tornam filhos de Deus. E só por meio de Jesus é possível você ser filho de Deus. Todos são criaturas, todos, independente de fé, de religião, todos são criaturas de Deus. Não existe nada neste mundo que não tenha sido criado por Deus, tudo foi criado por Ele. Mas quando se trata da filiação, da condição de ser chamado filho de Deus, você precisa de Jesus. Eu precisei de Jesus. Todos quantos estão aqui nesta noite precisaram um dia ter a fé em Jesus e assim ser salvo e hoje desfrutar dessa graça. Então vejam, esta é a chamada de Deus para nós, do Evangelho. Creia no Senhor Jesus para a sua redenção, para a sua salvação. Jesus nasceu. Um Feliz Natal significa Jesus nasceu em seu coração, pode-se dizer, você é um feliz e tem um Natal feliz, porque você já tem Jesus. E o seu Natal não se resume apenas hoje, não. O seu Natal perdura-se por todos os dias da sua vida, até a eternidade, porque a sua entrada no céu já está garantida, porque você um dia creu no Jesus que nasceu, e aqui estamos desfrutando desta graça. Receber a bênção, irmãos, fiquemos de pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.